Isso. Paz de Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, como o pastor falou. Hoje é motivo de muita alegria, né? Que nós temos alguns visitantes aí na casa aí. Fico muito feliz. Sejam bem-vindos aí aqueles que vão começar essa jornada pela primeira vez. Eu creio que vai voltar também a semana que vem, né? Porque Deus é justo. Eu só quero que os irmãos estejam atentos aí, porque se ouvir aí um clarinho aí das trombetas aí, é que Jesus está voltando, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sejam bem-vindos também vocês que estão nos acompanhando aí pela live. Irmãos, o Igor falou assim que ele vai estar ali no YouTube e quando surgir as perguntas aí, se eu não conseguir ver, os irmãos aí que estão conectados aí, eu acho que o Fê vai estar ali acompanhando, aí ele repassa a pergunta para nós, tá bom? Graças a Deus que hoje também não está frio, né? Calor bom hoje, né? Domingo passado estava um frio, só os guerreirinhos estavam aqui, né? Só firme. Obrigado, irmãos. É muito importante nós aprendermos sobre a palavra do Senhor. Pois bem, meus queridos. Pois bem, nós vamos dar início aqui. Mas antes, deixa eu perguntar para os irmãos. Quem conseguiu assistir o filme O Conde de Monte Cristo? Não, né? O pastor assistiu? Aí. Obrigado, pastor. Graças pelo menos um. Graças a Deus. Eu vou esperar então os irmãos assistirem, melhor dizendo, para que nós possamos fazer os comentários, tá, irmãos? Reitero aos irmãos o nome do filme. Eu sei que os irmãos estão cansados de saber, mas é o Conde de Monte Cristo, tá? Foi o que eu falei. O autor principal é o mesmo autor que fez Jesus Cristo lá, a Paixão de Cristo. É o mesmo autor, e é o mesmo autor que fez Lucas também, né? Como Lucas, Paulo, né? O apóstolo de Cristo. São filmes muito bons, irmãos. Para os irmãos, principalmente, acho que a Paixão de Cristo, eu creio que todos aqui já assistiram, né? E Paulo também, o apóstolo de Cristo, é um filme muito bom para os irmãos atenderem. Eu vou conversar depois com o pessoal do presbitério, mas eu dei uma ideia junto com o Igor de nós criarmos um grupo do WhatsApp dos bereanos. E aí fica mais fácil para a gente postar conteúdo, para a gente ter alguns temas de debate. Lá não pode voar a cadeira, né? Então a gente só fica mais... E aí eu vou passando os conteúdos para os irmãos lá, os livros, os links para entrar nos livros, para assistir o filme também, né? Alguns filmes. Porque a gente não fica perdido durante a semana, né, irmãos? A gente vai alimentando aí. E eu creio que vai ser com todo mundo. Eu acho que vai ser mais fácil assim. Porque não precisa, né, todo domingo ficar repetindo. Outra coisa, os irmãos estudaram sobre Peleg. Peleg e Nimrod. Tá bom, tudo bem. Acho que é porque a Ju está aqui a primeira vez, né? É porque eu acho que a Ju está aqui também a primeira vez, vocês querem acompanhar ela, né? Como é a primeira vez, eu entendo. Tá bom, meus irmãos, ó. Os irmãos pelo menos lembram que nós estudamos domingo passado, né? Isso. É muito bom, irmãos, porque assim, na aula passada, para quem quiser pegar e depois acompanhar, nós estudamos sobre chama o Catálogo das Nações, tá? Esse é o nome teólogo para quem quer estudar. Chama o Catálogo das Nações. Por quê? Porque é através dos 3 filhos de Noé que se povoou toda a terra, não é isso? Os irmãos lembram o nome dos filhos de Noé? Isso. Alguns chamam de Cão, outros chamam de Cã. Entendeu? Isso mesmo. E deixa eu perguntar para os irmãos aí que já estão habilitados no sistema. Qual foi o nome do filho que Noé proferiu a maldição? Cã? Isso aí, ó. Lembrando sempre aos irmãos, tá? Que a maldição não foi para Cã, foi para Canaã, neto de Noé, ok? E nós terminamos a aula passada. Irmãos, eu vou ser sério com os irmãos. Eu agradeço muito ao Espírito Santo pela condução da aula. Porque eu ia falar sobre Cush hoje, mas graças a Deus que os irmãos já estão bem adiantados e conseguiram ver, né, o significado ali de Cush. Lembra que eu falei para os irmãos que por causa de uma má interpretação foi onde deu toda essa bagunça da onda de escravidão.
porque eles alegavam que Cuxi, ele foi ali que herdou ali a Etiópia, né? Ele que conseguiu ali desbravar todo o norte da África. E muitos, irmãos, muitos dos cristãos atrelaram isso há uns séculos atrás à escravidão, falando que negro não tinha alma. Negro não podia ser salvo porque o negro, ele era maldição direta de Cuxi, que foi que Noé amaldiçoou. Só que graças a Deus, como nós estudamos aqui, nós vemos que a maldição foi para Canaã e não para Cuxi, tá? E aí os irmãos viram todo aquele relato da escravidão lá, né? Aquela foto da menininha que a nossa irmã Marília conseguiu pegar no WhatsApp, no Google. Então, irmãos, todo esse sistema de escravidão, ele teve uma origem, tá? E infelizmente foi isso. Aí, graças a Deus que o pastor Ronaldo, ele pegou bastante nome para estudar sobre a escravidão, e aí eu creio que depois eu acho que ele vai preparar um estudo sobre a escravidão, que é um tema muito polêmico que ninguém quer falar, irmãos. É um vespeiro, sabe? E é interessante, porque o povo não quer falar, porque o protestantismo, não em geral, mas uma parte da igreja tem grande culpa na escravidão. Grande culpa. Entendeu? Então, assim, foi uma mancha muito forte que nós deixamos aí a respeito da escravidão. E aí ninguém quer falar sobre esse assunto. Mas é bom, tanto para... Foi os dois lados, tá, irmão? Tanto para a Igreja Católica Romana em partes, como também para o protestantismo em partes também, tá? Então é um tema muito bom. Mas o nosso tema aqui é outro. Eu só falei do catálogo das nações, eu falei que aqui todos nós somos irmãos, jefitas, creio eu, porque eu acho que aqui não tem nenhum judeu. Eu ia... Tá vendo? Os irmãos... O Gessé disse que ia vir aqui, eu ia brincar com ele falando que ele era descendente de Caim, né? Mas ele não veio. Ele era um cainita, né? Mas ele não veio. Mas espero que ele chegue. Pois bem, meus irmãos, e nós somos todos um povo, certo? Todos nós pertencemos a um povo, todos nós, claro, viemos de Deus, mas pertencemos à herança, tanto faz de Sem, como Cã, como Jafé, tá? E só voltando um pouco ao assunto, por que Jafé? Porque Jafé foi aquele que habitou na Ásia Menor e toda a Europa, e aí nós fizemos toda aquela aula passada, tá bom? Só que quando a gente lê o texto, nós vamos ler Gênesis 10 de novo, só alguns pedaços, tá, irmãos? Vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos falar sobre Éber. Lembra Éber? Éber foi da onde veio o nome dos... Isso, é daqui, irmãos. E de Éber, é interessante que nós vamos ver a narrativa de Moisés. Nós não estávamos com Moisés, irmãos, mas pela narrativa a qual ele escreveu o texto, dá para ver que tem coisas propositais do narrador para que a gente possa acompanhar as coisas, tudo bem? Vamos lá, ó. Quando você vê Gênesis 10, lá no versículo 25, ele vai falar assim, ó. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, tá? E o nome do seu irmão foi Joquitã. Prestem atenção, irmãos, porque aqui, ó, Moisés, ele não vai falar de Peleg, ele vai falar da descendência de Joquitã. Só que a linhagem que nós estamos estudando desde os primeiros dias de aula, ela vem sobre esse camarada aqui chamado Peleg. Só que tem muitas pessoas que tentam não destruir a Bíblia, né, mas manchar a base da Bíblia porque falam que Peleg significa divisão. Aí você fala assim, mas por que então Peleg significa divisão, sendo que Deus, ele vai montar a sua linhagem por Peleg? Nós vamos ver que é uma linhagem clara, como nós vimos no slide da aula anterior, que depois eu explico para os irmãos. Porque o nome Peleg, literalmente em hebraico, irmãos, ele significa divisão. Aí você fala assim, mas por que divisão? Aí lembra que eu falei para os irmãos que Moisés, ele está antecipando o capítulo 11 e narrando o capítulo 10. Então quer dizer, pela ordem cronológica do sistema, irmãos, a Bíblia teria que ser escrita assim, ó, Gênesis 9, Gênesis 11 e Gênesis 10. Seria essa a ordem cronológica certa. Só que graças a Deus, Moisés, pelo seu entendimento, o que ele faz? Ele coloca o normal que nós vemos aqui, 9, 10 e 11. Então ele vai antecipar ele antecipou uma coisa que vai acontecer na frente. Vai ficar mais claro, tá, irmãos? Outra coisa que eu falei para os irmãos é sobre um camarada chamado Nimrod.
E isso é o que pega mais, foi o que eu falei para os irmãos, que nós vamos falar um pouquinho dele mais à frente, tá? Que está no versículo 8, 10, 8, tá? Que ele fala assim, ó. Aí eu creio que os irmãos que tenham, por favor, a versão diferente, que leiam, né? Porque está assim, ó, Gênesis 10, 9 está escrito assim, ó. Cuxi gerou Nimrod, certo? Que começou a ser poderoso na terra. Presta bem atenção na guerra gramatical, ó. Ele começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, tá? Esse pedacinho, irmão, que nós vamos ver no 11, que é o que pega na teologia quando fala assim, ó, valente caçador diante do Senhor. Ele tem duas interpretações, tá? Duas. Que às vezes a gente passa o olho correndo, só que para os estudiosos que usam a Bíblia para nos atacar, não pensam vocês, irmãos, que eles vão usar só o Novo Testamento. Eles usam a Bíblia como um todo. E assim, o que a gente perde tempo aqui nesses 5 meses até o capítulo 10, tem pessoas que perdem anos. Anos. Que nem, os irmãos terem uma ideia, eu tenho um professor que ele fez 2 anos de mestrado, foi 2 anos de mestrado, só no texto de 1 Coríntios. Foram 2 anos de mestrado só em 1 Coríntios, para os irmãos verem como que é a profundidade do texto, tá? Então assim, nós que estamos aí, nós vamos chegar lá também. Nós estamos 5 meses aí até o 10, nós estamos fazendo a mesma pegada para que nós possamos entender, tá bom? Mas o que pega é o que Moisés quis falar a respeito desse Nimrod. Porque é através desse Nimrod, irmão, que vai acontecer muita coisa na terra, tá? Então vamos lá, eu coloquei aqui para a introdução, tá assim, ó. Nós vimos aqui o catálogo das nações e nós vamos estudar sobre a Torre de Babel, tá? Tá assim, ó. A famosa história da Torre de Babel é exposta quanto aos seus significados teológicos, no contexto do desenvolvimento da história da salvação narrada em Gênesis. A arrogância humana, a corrupção da raça, a idolatria dos homens recebem o justo juízo de Deus, dando origem à variedade de idiomas que hoje temos no planeta. Em Cristo, essa separação é desfeita de divisão e somos um só povo, tá bom? Ok? Vamos lá. Peleg, foi o que eu falei para os irmãos, significa literalmente divisão. E ele era provavelmente contemporâneo na Torre de Babel. Daí que nós vamos entender o porquê que o nome dele é divisão, tá? Aí nós vamos se atentar a Nimrod. Como os irmãos podem ver, Nimrod, eu estou em Gênesis 10, 8, tá? Nimrod era filho de Cuxi, que era filho de Canaã, que era filho de Cã, ou seja, tataraneto de Cã. Serviu de modelo para grandes cidades e reinos do mundo, tá? Pensa bem, irmãos, na cabeça dos irmãos assim, ó. Nimrod, ele vem de Canaã, Cuxi, Canaã, certo? Canaã, Cã, beleza? É uma linhagem. Só que muita coisa que está dentro de Nimrod, que a gente pode ver pelo texto, ela já tem essa percepção desde lá de trás. Que nós lemos já uma pessoa que fez uma cidade. Então ele tem... Assim, irmãos, para que os irmãos possam entender, vamos supor assim, ó, que existe uma coisa, não de família, mas que tem dentro da sua percepção, mas que é desde lá de trás, um sentimento que você vê e fala assim, nossa, as pessoas desde a Idade Média faziam e eu vou fazer. Um desses exemplos era a dominância, tá? De dominar, ok? Tudo bem até aí? Os irmãos estão conseguindo compreender? Beleza, então vamos lá, qualquer coisa foi o que eu falei, irmãos. Levantem a mão, a gente para e volta, ok? E eu vou ter que fazer as perguntas hoje para os irmãos. Eu falo, quando os irmãos estão muito quietos assim, mas vamos lá. Ó, ele começou a ser um homem poderoso. Ele era tão poderoso que fizeram um provérbio com o seu nome. Qual seria esse provérbio? Não sei se na Bíblia dos irmãos, quando fala a respeito de daí dizer-se, tem umas aspas aí no nome dos... Tem umas aspas? Aí tem as aspas, não tem? Os irmãos sabem que na regra do português, quando a gente usa aspas, é porque a gente pega um texto de outro local e coloca. Certo ou não certo? Por exemplo,
Vamos supor que o pastor Ronaldo ele fez uma frase muito linda dele. E eu quero aplicar a frase do pastor Ronaldo no meu texto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar umas aspas e relatar a frase do pastor Ronaldo, ok? Nimrod foi tão poderoso, mas tão poderoso, que Moisés pegou este provérbio, porque isso chama um provérbio, e colocou na Bíblia. Por isso que está em aspas aí, ó. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Certo? Então ele pega isso de um outro texto, que é um provérbio que criaram sobre Nimrod, e ele decide colocar isso no texto de Gênesis. Isso, mas quais são as versões que tem as aspas? Isso, a sua tem as aspas, não tem? A minha tem as aspas, a NVI tem as aspas, a corrigida não tem, né? Tá vendo? Muito bom, irmãos. Fique em paz, pastor. Pode ficar aí. Fique em paz. Assim, por que ele coloca as aspas? A NVI, os irmãos sabem, não é... Irmãos, foi o que eu falei. Graças a Deus nós temos a nossa corrigida. Mas é bom nós estarmos estudando. Por isso tem uma escola dominical. A NVI, ela é a Bíblia mais próxima do original. Tá? Ela é a mais próxima do original. Só que nós estamos familiarizados com a Almeida. Certo? Almeida, português, que traduziu, certo? Para nós, do latim para o português, ok? Então o Brasil adotou de ser ela. Isso, irmãos, não impede nada. A única coisa que tem de diferente é o quê? As aspas. Porque mostra que Moisés tirou de um outro local e aplicou aqui. Isso não são palavras de Moisés. Ele pegou este provérbio de Nimrod e aplicou aqui. E o debate não é nem tanto pelas aspas, mas é como foi escrito. Como Nimrod, valente caçador diante do Senhor. E outra coisa, o capítulo 10 é o único capítulo do livro de Moisés que ele não menciona Deus. Não tem Deus, só tem Senhor. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Ele era um excelente caçador, como o Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Existem, irmãos, duas avaliações nesse texto, tá? Nessa simples frase. Positiva ou negativa, certo? Aí, irmãos, fica com essas duas versões, positiva e negativa. Nós vamos continuar a ler o texto, tá? Tá escrito assim, ó, no 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné. Calné, né? Calné, aqui está um acento. Na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Irmãos, nós sabemos que tanto a Torre de Babel, como os ninivitas, como os assírios, eles foram bons ou foram ruins aos israelitas? Então, eu vou falar primeiro a parte boa do livro a respeito de Nimrod, o que Moisés relatou. Boa seria só uma parte positiva, que realmente Nimrod era um caçador com o Senhor. Tá entendendo? Só que qual que é a negativa? Ele foi um grande caçador, que é o mais provável, desafiando a Deus ou desafiadoramente na presença de Deus, pois não era isso que Deus queria, ele queria a expansão das pessoas pela terra. Vou ler o 11, tá, irmãos? Calma, eu estou falando o 10 para a gente entrar no 11, tá? Porque assim, é meio confuso essa parte, como nós estávamos falando de Gênesis. Lembra? Moisés fala Gênesis 1, toda a criação, e no 2 ele vai explicar. Certo, irmãos? Tá tudo bem até aí? Vamos lá. Vamos ler Gênesis 11, que é o anterior. E nós só vamos ler até o 9, tá? Gênesis 11, do capítulo 11, do 1 até o 9. Ok? Grava isso sobre Nimrod, tá, irmãos? Valente caçador. Ele criou, edificou a cidade de Babel, tá? Vamos lá. Está escrito assim, ó. Lembrando que eu estou usando a NAA, mas aí a gente vai fazendo as reticências, tá? Vamos lá. Em toda a terra havia apenas uma língua. Aí você fala assim, opa, peraí. Se toda a terra havia somente uma língua, no 10, das 3 descendências,
Moisés já falou que todos foram repartidos segundo as suas tribos, línguas e nações. Aí você fala assim, pô, peraí, então deu uma bugada da minha mente. Se no 11 ele está falando que existia apenas uma língua, por que no 10 ele já espalhou? Isso que é legal em Moisés, irmãos. Moisés tem muito isso dele. Ele pega antecipa, ele dá o spoiler do que vai acontecer antes e depois ele explica. Estão entendendo? Assim, na realidade, irmãos, o objetivo de Moisés pela narrativa eram dois. Primeiro, mostrar para os israelitas quem eram verdadeiramente os cananeus. Lembra eu repito isso em toda a aula, lembra, irmãos? Vamos entrar naquela cena. Está o Rio Jordão, estão todos aqueles povos ouvindo Moisés, certo? E do outro lado está a cidade de Canaã. Tudo bem até aí? Certo? Só que a cidade de Canaã, ela estava cheia ou estava vazia? E quem morava na terra de Canaã? Quem foi amaldiçoado por Noé? Canaã. Não é Canaã? Que derivou os cananeus. O foco de Moisés é o seguinte, ó. Tudo isso está acontecendo porque vocês vão ter que entrar ali e vocês vão ter que matar todos. Todos. Estão entendendo? Isso é uma coisa que Moisés quer trazer para eles. Outra coisa, ele já quer colocar Abraão na cena. Porque logo depois da Torre de Babel, ele vai entrar sobre a descendência de Sem. Aí que ele vai falar sobre Abraão. Estão conseguindo compreender? Porque no 10, ele só coloca Peleg, ele deixa Peleg de lado e vai para Joquitã. E ele fala a descendência de Joquitã, guardando Abraão. No 11, ele já coloca Abraão em cena. Tudo bem? Tudo bem até aí? Irmãos, é sério, se vocês estão falando, Rafa, não estou entendendo nada, a gente volta. Não, é sério, irmãos, eu faço isso direto na faculdade, irmãos. Não tenham vergonha. Eu na faculdade, os professores já falam, vixe, é o Paul Sack, meu. Porque, irmão, se eu não entendo, não adianta. Eu levanto a mão até eu entender. Porque assim, se um ser humano fez isso e entendeu, eu também sou ser humano. Moisés não era um ET. Ele era um ser humano. E se ele é um ser humano que nem eu, por que eu não vou entender? Sendo que ele tem 10 dedos na mão, ele tem um cérebro, 2 olhos, um nariz. Por que eu não vou entender também? O que me faz diferente, assim? Então nós temos que estudar. Então assim, irmão, se vocês estão falando, Rafa, não estou entendendo nada, volta do zero, a gente continua, tá? Volta a narrativa, tá assim, ó. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram-se uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes sirvam de pedra e o betume de argamassa. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemo-nos célebres, conhecido, e o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Amém, meus irmãos? Certo? Pois bem, vamos lá. Olha que interessante. Quem foi que edificou, que teve a ideia de construir Babel? Acabei de falar, irmãos. Começa com N. Isso, Nimrod. Ele, irmãos, acabei de falar. A Bíblia, irmãos, eu vou tomar uma água, peraí. Vou tomar uma água. Vamos lá, ó. Nimrod
foi o que falou, gente, vamos construir uma torre, certo? Por que isso? Porque Nimrod tinha dele o sentimento de desbravador, certo? De ele falar, nós vamos fazer uma coisa, outra coisa, nós vamos ter que construir, nós vamos ter que fazer tudo isso. Gênesis 10, 8. Lê lá, ó. O princípio do seu reino foi Babel. Tá? Isso, assim, porque assim, irmãos, você lê rapidamente um e outro, vai bugar a sua mente, porque você vai falar, peraí, então a Bíblia está entrando em contradição. Porque se no 10 ele está falando que já foi separado e no 11 não, tem coisa errada. Não é isso? Porque a ideia de falar assim, cara, vamos fazer algo, foi dele. Porque ele era desbravador, lembra? Foi um homem desbravador com o Senhor. Tá entendendo? O Senhor, né, assim à frente. Lembra que eu falei que tinha duas posições, uma positiva que realmente era Deus e a negativa, que nós vamos estudar ela agora, tá? Porque assim, irmãos, não poderia ser o Senhor, porque Babel, Nínive, os assírios foram nações cujo eram totalmente inimigas de Israel. Então Deus não ia abençoar um cara para que ele pudesse matar o seu povo escolhido. Estão conseguindo compreender ou não? Porque assim, se ele edificou, não vai ficar mais claro aqui em 11, tá, irmãos? Nós lemos, nós vamos compreender agora, tá? O porquê que essa posição negativa é a mais aceita e como que Moisés ele colocou essa narrativa no texto, valente com o Senhor, entendeu? Porque assim, se você afirma que foi positivamente, então você poderia alegar assim, cara, então esse cara realmente ele foi um superstar, que é o que nós vamos ver no texto, realmente ele fez algo que Deus tinha falado que não era para fazer, então Deus se contradiz. Por quê? O texto vai falar, irmãos, prestem atenção, o texto vai falar. Vamos lá. Ô Fê, se você tiver alguma pergunta ou Igor, você também passa, tá? Vamos lá. Qual que é a parte negativa que eu falei para os irmãos? Que tem uma positiva e uma negativa, tá? Nós acabamos de ler o texto da Torre de Babel, não leu? No capítulo 10, os irmãos lembram que Deus deu uma ordem para eles? Qual foi a ordem que Deus deu para eles? Para os 3. Não é isso? Chegasse e falasse assim, ó, vocês vão se espalhar pela terra. Opa, tá bom. Mas no 11, a gente não vê isso. Não vê isso. Vamos lá. Boa, não vamos chegar lá, pastor. Vamos lá. É isso mesmo. Vamos tentar chegar no primeiro. Aí os irmãos sabem que nós vamos estar lendo aqui e vamos comparando as nações, certo? Ó, vamos lá. O capítulo 11, do 1, o 1 e o 2, versículo 1 e 2, tá assim, ó. Em toda a terra havia apenas o quê? A mesma língua, uma língua. Essa parte da mesma, pastor, é melhor do que aqui, para você ver como que uma coisa vai complementando a outra. Porque no hebraico, essa parte faz mais sentido que eu vou falar para os irmãos aqui, ó. Em toda a terra havia uma mesma língua. Irmãos, essa mesma língua, os irmãos têm noção de onde que ela surgiu? Eles falavam todos a mesma língua. Noé? Só Noé? E antes? Só tinha Noé ou Noé tinha parentes ancestrais? Hebraico vem depois ainda aqui, tipo, ainda é meio que aramaico. Ó, essa língua, irmãos, era a mesma língua que Adão falava com a sua esposa. Estão entendendo? Era a mesma língua. E no hebraico, literalmente, ele fala assim, eu vou mostrar aqui por irmãos. Ó. Não tinha novidade no mercado ainda, irmãos. Não tinha divisão de línguas. Então, o mesmo dialeto que eles aprenderam com o pai Abraão, com o pai Noé, tá nós. Adão, lá de trás, ele vem seguindo. Com Deus. O dialeto vem de Deus, irmãos. Estão entendendo? O dialeto, ele vem de Deus, certo? Só que Adão, ele conversava com Deus, depois ele começou a passar a conversar com quem? Com a sua esposa. Boa.
E também conversava com os animais. A Bíblia também não fala que ele falava com os animais? Não que os animais... Aí é outro... Calma, irmãos. Aí é outra aula que a gente pode conversar, outra coisa. Mas, por exemplo, a Bíblia fala que os animais vinham e ele dava o nome, né? É assim, muitos falam que os cachorros entendem o que a gente fala. E de fato, irmão, não tem como falar que não entende, velho. Porque se cachorro que faz a pronta, ele já sabe que o chicote vai estar lá pro lado dele, ou não é? Que nem... O Piscite falou que o cachorrinho que a Marília estava cuidando arrebentou a casa dela com mofada, com tudo. E diz que só do fato da Angélica, né, falar no telefone com vídeo, o cachorro, ó, já era. Então entende, concorda comigo? Tem cachorro que até faz xixi, dependendo da bronca que você dá, ele até faz xixi, né? Fica com tanto medo que faz xixi. Pois bem, bom, mas aqui o fato é a língua, nós estamos, né? Então é essa mesma língua desde a criação. Eles falavam a mesma língua, tá? E quando você vai, ele fala assim, falaram apenas língua e uma só maneira de falar. Quando você pega essa uma só maneira de falar, literalmente, irmãos, literalmente, no hebraico, fala assim, ó, o hebraico ele vai falar a mesma coisa, ele vai falar assim, ó, dentro da mesma língua. Essa expressão amaica diz o mesmo vocabulário, quer dizer, ele tinha o mesmo dialeto, a mesma fala, os mesmos vocabulário. Porque eu coloquei aqui em parênteses assim, ó, dentro da mesma língua, existem variações de sotaques, ênfase e vocabulários específicos dependendo do lugar. Exemplo, a nossa língua, pra você ter ideia, o português, vou um pouco antes, existiu o latim, do latim sai o espanhol, do espanhol sai o português. Só que português de Portugal. Nós falamos, o Brasil é um país tão bom, que nem língua própria nós também temos. Como os Estados Unidos também não tem. Nossa língua é de Portugal, certo? Só que nós falamos igualzinho os portugueses. Porque existe dialetos diferentes, ênfase diferente. Por exemplo, o inglês que o estadunidense fala é igual ao inglês britânico? Só que lá, Moisés está falando assim, não, eles falavam totalmente igual. Era o mesmo dialeto, era a mesma concordância, era o mesmo verbo. Então, assim, toda aquela multidão falavam tudo igualzinho. Não tinha o que pôr nem tirar, certo? E ele falava isso. E aí que é interessante, aí nós vamos continuar o texto. Olha, ele fala, todos numa só maneira de falar. Todos tinham o mesmo dialeto, a mesma concordância, tudo. Os homens partiram do Oriente e encontraram-se nas planícies de Sinar e habitaram ali. E é interessante, irmãos, porque do Oriente, os irmãos que eu acho que estavam na aula passada, eu vou passar isso depois, o Oriente ele fica tipo à esquerda, ali do Oriente Médio, e eles descem para o Ocidente. E é interessante que os irmãos que querem anotar, esse lugar é chamado hoje de Mesopotâmia. E existe uma coisa ali chamada crescente fértil, que é tipo uma lua, meia lua, sabe? Esse lugar, irmãos, é um dos lugares mais ricos em água mineral, em toda essa coisa de todo o Oriente. Planície do Sinai, boa. Chama crescente fértil, tá? Aonde hoje chama Mesopotâmia. Pastor, eu não tenho microfone aí, né, para participar, que fica muito vago. É isso, pastor. Toda aquela crescente fértil pertencia a um grande reino que foi a Babilônia. Tem outro aqui, que foi a Babilônia. Aí fica dois, pastor, que aí os irmãos vão. Então o que acontece? Ó, pensa comigo, eles saíram do Oriente. E assim, irmão, entra na narrativa. Ó, galera, é o seguinte, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos descer todo mundo junto. Certo? Ficaram ali, acharam essa terra de Sinar, que a gente chama como Mesopotâmia hoje, entendeu? E eles habitaram ali. E disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Irmãos, tem coisa que parece assim, pô, Rafa, você também tá pegando pesado, mas é minha função, irmãos, explicar para os irmãos. Os cananeus, os cananitas, podemos assim dizer, eles faziam casa apenas de tijolos, de pedra. O costume daquela época, antes desses camaradas, era a pedra. Mas olha como que a ciência ela vai se avançando. O texto nos diz aqui, ó, que eles pegaram tipo um barro e olha que interessante, eles queimaram o barro, porque logo em seguida ele vai responder, ó, vamos queimá-los bem. E os tijolos lhe serviram de quê? Olha que interessante.
a mente. Você está vendo a evolução? Tipo assim, a criatividade que Deus nos dá de pegar uma matéria e falar, cara, eu vou fazer um experimento. Eles pegaram aqui, é que a minha já está um pouco mais atualizada, fala, né? Tijolos, os irmãos aqui também falam, mas a gente sabe que o tijolo é cerâmica, né, irmãos? Eles fizeram o quê? Queimaram. Mas antigamente, Pode falar, pastor. antigamente chamava-se olaria. Essas olarias é onde o pessoal fazia os tijolos, que eles amassavam esses tijolos, o mesmo sistema que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então, claro, os mais novos não sabem o que é isso, mas na minha época de jovem, né? Então tinha muito disso. Inclusive aqui perto da gente, aqui embaixo, aonde hoje é o Singapura ali do lado, ali tinha uma olaria. O pessoal pegava o barro e fazia exatamente nesse processo. Tinha um forno, eles amassavam, colocavam no forno para ele endurecer, não é? E aí depois utilizavam normalmente como faziam as construções. Aí, ó, estão vendo, irmãos? Viu? É, nossa igreja também é cultura, meus irmãos. Aqui não existe pessoas velhas, existe pessoas experientes. Não é velho, é experiente. Tá entendendo como é que são as coisas? Não é só simplesmente jogar no Google. Tem que ter uma mão maciça para entender o processo. Não é só, tá entendendo? Então vamos lá. E é isso que é interessante. Aí você pergunta pro texto, mas quantos tijolos eles tiveram que estourar para saber a temperatura certa? Para ficar duro que nem uma pedra. Mas é a inovação. É isso que eu estou tentando trazer para os irmãos. São povos que estão totalmente inovando. Inovando e inovando. E aí eles colocam uma outra coisa. Pode falar, pastor. Com relação ao desenvolvimento, esta semana nós tivemos, na semana passada, o aniversário de Santos Dumont. Então imagine 14 bis e imagine hoje um avião que transporta 500 pessoas. Então vejam só, o 14 bis iniciando e hoje um avião. Olha o quanto que nós avançamos em entendimento, em conhecimento e tecnologia. E é interessante, pastor, pegando só esse gancho, que o primeiro voo dele, ele conseguiu 3 metros primeiro e depois 6 metros. Isso foi uma alegria pra galera, 6 metros. Agora foi o que eu falei. E quem era aquela pessoa? Quem foi o primeiro ser humano a testar o primeiro elevador? E aí, velho? Quem teve a coragem de entrar naquele elevador, naquela altura, e esse negócio... Sempre tem os irmãos. Não adianta. Sempre. Sempre. Eu falo isso pra todo mundo. Eu falo assim, cara, como que Deus, ele dá a ciência pro povo? Sabe? Bastou um raio, a maçã cai, o camarada vai e estuda a gravidade. Isaac Newton vai e faz todo aquele sistema cristão, e na qual ele comprova que os números louvam a Deus também. Porque são criação dele. Isso é criação dele. Entendeu? Então continua, irmãos. Vamos lá. E aí queimaram e ele faz o betume. Irmãos, para os irmãos entenderem, betume, ele é um asfalto. Hoje a gente entende que é esses asfaltos aqui, né? Pavimentado. Só que betume, ele era tipo uns pedaços de borracha preta. Não é borracha. Vamos trazer borracha para os irmãos conseguirem compreender. E esse betume, ele tinha uma elasticidade e ele era impermeabilizado. Então, por exemplo, ele era uma novidade no mercado que eles descobriram nessa crescente fértil, onde tinha bastante disso. Sabe quando a gente vê aqueles filmes antigos que tem aquelas como posso dizer, aqueles piches que ficava borbulhando, puf, puf, lembra que chegava a queimar? E esse betume é derivado disso, entendeu? Que eles olharam nessa crescente fértil, eles decidiram servir como argamassa para construir o que eles iam construir mais para frente. Ok? Certo? Então vamos lá. E a argamassa. Oi, pode falar, Fê. Tenho uma pergunta aqui na internet que está dizendo: minha dúvida é, na Torre de Babel foram apenas os descendentes de Canaã que participaram daquilo, ou ali estavam também todo o povo da terra? Vamos chegar lá. Tá no texto, irmão. Tá no texto. Tá no texto, vamos lá. Vai dar tempo, eu creio. São só 9 versículos, irmão. Vai dar tempo. Então os irmãos já têm na mente que eles falavam apenas uma só língua. Todos estavam juntos, certo?
E aí eles desceram do Oriente para o Ocidente, onde eles acharam essa planície de Sinar, que era ótima. E essa planície de Sinar, ela tinha 2 rios fundamentais, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, ok? Banhada por 2 rios. Eles construíram tijolos, conseguiram uma inovação na construção, e o betume para poder alinhar a construção dele. Agora vamos lá, Fê. A pergunta que foi levantada, que nós vamos acompanhar no texto, tá, irmãos? Olha que interessante. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados, por quê? Opa, peraí. Aqui já tem algo que já vai começar a entender. Obrigado aí pela pergunta, nós vamos relacionar o texto. Quem quer já falar? Tomou a dianteira aí. Então, olha só, gente. Aqui a gente consegue perceber aonde entra a desobediência do homem com relação àquilo que Deus havia falado. Deus havia dito que era para que se espalhassem sobre a face da terra. Mas aqui, o que é que Nimrod está propondo aqui? Não, nós vamos ficar todos aqui e nós vamos construir uma grande torre que chegue até os céus, para que o nosso nome fique gravado, fique guardado, para que nós sejamos poderosos. Então percebam aonde entra já a desobediência. Irmãos, primeiro de tudo, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Para quem que Deus deu a ordem para falar assim, ó, vocês vão se multiplicar após o dilúvio? Noé, né? Noé e os seus filhos, não foi? Eles descem ali, não desce da arca? Os filhos vão correndo para a praia, brincar, bagunçar. O que Noé faz? Lembra que eu falei? A primeira coisa que Noé faz é o quê? No capítulo 4, vocês veem em algum lugar do versículo eles consultando a Deus em primeiro lugar? Só corrigindo que a irmã... Corrigindo não, né? Dando ênfase ao que a irmã diaconisa Gilmara falou, foi... o Senhor Deus... Fala no microfone, porque quem está na live... que não dá, não escuta. Não acompanha o que nós estamos falando aqui. Então é importante que a irmã fale no microfone. Fala aí, Gilmarinha. Solta a voz. Não quer? Ela falou assim, irmãos, que a promessa, quando teve o dilúvio, foi para Noé e seus filhos, tá? Porque assim, vocês poderiam levantar essa seguinte questão, mas Rafa, nós lemos o capítulo 10 e vimos que se espalharam, né? Não 11. Então se você falou que o 11 é primeiro que o 10, da onde surgiu essa ideia de se espalhar? Eu estava esperando essa pergunta, mas eu já fiz a pergunta. Então assim, a ordem, irmãos, a ordem foi dada lá atrás para Noé e seus filhos. Agora vocês cresçam, multiplicam, encham a terra, tá? Só que, irmãos, para vocês verem como que o ser humano é, como o ser humano é, voltou a ser o ser humano que era o ser humano. Como isso? Vou falar aqui, ó. Venham, vamos construir, ó o verbo aí. Então não era só o povo cainita, eram todos, porque no capítulo 1 já fala que era apenas uma língua. E eles estavam todos juntos. E aí ele fala assim, ó, venham, vamos construir uma cidade. E uma torre cujo topo chega aonde? Aos céus. Esse sentimento que ele tinha de construir cidade, irmãos, nós vemos um rapaz, um camarada que já tinha edificado uma cidade, os irmãos lembram? Lá no começo, Adão teve filhos, né? Caim e Abel. Quem matou quem? Caim matou Abel, né? E Caim, ele edificou o que? Uma? E colocou o nome da cidade de? Ô, irmão. Enoque. Lembram? Tinha 2 Enoque, irmãos. Lembra? O primeiro Enoque que saiu foi de Caim. E ele amou tanto o filho por ser o primogênito, que a Bíblia fala o quê? Não do amor, isso é eu que estou colocando. Mas a Bíblia fala o quê? Que Caim edificou uma cidade e colocou o nome de Enoque. Então esse sentimento de edificação de cidade, irmãos, já estava no coração deles. Porque, irmãos, pensa comigo, a melhor tradição é a oral. Assim, uma das melhores tradições são a oral, não é isso? E com certeza...
foi passando de pai para filho, de pai para filho. Com certeza Noé também falou, ó, os seus parentes lá atrás, um dos seus tataratios, sei lá quantos tatara foi, ele matou o outro tatara seu tio. Nossa. Mas assim, ele edificou uma cidade, ele colocou o nome das... Então isso vem permeando, e foi falando, irmãos, foi falando. Nimrod nasce com esse dom, se assim pode-se dizer. Ele era desbravador. Falou, cara, vamos fazer o seguinte, galera, já que a gente fala tudo junto, ó, vamos construir uma cidade aqui. E é o seguinte, não é só a cidade não, quer saber? Vamos construir uma torre que chega até o céu, cara. Sabe pra quê? Não tem esse negócio de Deus, não. Para que o nosso nome seja célebre por toda a terra. Rafa. Mas espera aí, se era para ser célebre, não era só um povo? Qual era o intuito do coração de Nimrod, sendo que todos estavam ali? Por que toda a terra queria ver o império que Nimrod estava edificando? Vamos lá, fala, Fê. Eu só tô empurrando. Assim, a Bíblia deixou claro aqui, pelo que nós lemos, que Nimrod, ele foi um dos fundadores ali, né, de algumas cidades, inclusive Babilônia. Babel. Babel, perdão. Não, mas depois vem Babilônia, é derivado. Isso, não, é Babel. Mas assim, a Bíblia não deixa nenhum lugar escrito que Nimrod construiu a torre. Certo? Isso é uma especulação, por exemplo, na cultura judaica vai dizer, acho que vai afirmar isso, né? Acho que o próprio, me corrija se eu estiver errado, acho que o próprio Flávio Josefo, acho que cita Nimrod, acho que isso vem da tradição, mas na Bíblia não tem essa evidência, né? Isso, é porque assim, ó, eu vou tentar responder obrigado, Fê. É isso mesmo. Irmãos, vamos falar o texto, Fê. Nada melhor do que a Bíblia, tá? Vamos lá. Fala assim, ó. O princípio do seu reino foi o quê? Opa, mas a torre se chamava como? Se o princípio dele foi Babel, pelo menos um tijolo ele colocou ali. O líder, a gente tem que analisar. Vamos chegar lá, irmã. Vamos chegar lá, irmã de Maria. É boa a pergunta do Fê, irmãos. É isso. Porque assim, ó, nada melhor do que a Bíblia, tá? Outra coisa que eu ia falar para pegar a resposta do Fê, a pergunta do Fê é o seguinte: nós estamos esquecendo de um personagem chamado Peleg. E pela a linhagem Peleg, ele é contemporâneo de Nimrod. E aí os estudiosos falam aqui, se Peleg chama divisão, então foi naquele exato... Eu ia chegar lá, mas eu tô dando spoiler. Foi naquele momento que derivou tudo, que colocaram o nome de Peleg de divisão. Porque foi naquele exato momento que houve a divisão. Tá entendendo? Então assim, Fê, a Bíblia, irmãos, é a melhor intérprete dela mesma, certo? Fala o que aqui? Irmãos, e aquele que tem outra versão, por favor, é assim, fala, Rafa, deixa eu ler na minha versão que dá um parecer diferente. Mas aqui está escrito assim, ó, o princípio do reino. Então, irmãos, para ele ter um reino, ele teria que ter um local, ou não? Ninguém consegue um reino sem ter um local, ou não é? Nem que seja, por exemplo, eu vou construir um reino aqui, eu tenho que ter um ambiente meu. Pergunta que a gente faz para o texto, tá? Então assim, vamos lá. Se esse foi o princípio do teu reino e foi Babel, porque ele não parou só aí. Então assim, tecnicamente, tá, Fê? Tecnicamente, eu não sei, Fê, a Bíblia não fala, lógico que o projeto foi interrompido, porque a ganância dele continuou, que nós vamos ver no texto. Os próprios reinos que ele criou depois. Foi tudo cidade camarada, pode falar, pastor. Aqui no versículo 4 do capítulo 11 vai dizer assim, como nós já lemos, né? E disseram, é claro que não foi somente Nimrod. Porque era um povo ainda. Era um grupo, mas havia um líder, havia alguém que teve essa ideia de fazer isso. Tá? É lógico que aqui não está especificando que foi realmente ele. Porém, voltando atrás, o que Moisés vai falar acerca dele, mostra que ele tinha uma liderança. Ele era desbravador. Pastor. Ele era desbravador. Então o que acontece? Sempre as pessoas assim, tem pessoas que vão acompanhá-lo. Né? Então aqui ele vai dizer aqui, e disseram, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Aqui há uma explicação aqui que diz assim: o pecado do povo na terra de Sinar foi a ambição de dominar o mundo
e dirigir o seu próprio destino. Eu ia chegar lá. Né? Então, irmãos, a finalidade era essa. Contudo que não está especificando aqui que foi, como Nimrod. o presbítero Felipe colocou, que a Bíblia não descreve, foi Nimrod quem fez isto. Tem muita coisa, irmão. Porém, havia uma liderança da parte dele, É. como Moisés havia colocado lá atrás, que ele era poderoso, que ele era um cara que desbravava, e aí a gente percebe que Você quer ver um exemplo, ele tinha pastor? uma liderança. Um exemplo, eu acho que creio que todos aqui já assistiram The Chosen, já ou não? Os Escolhidos. Eles criam um ambiente para que nós possamos compreender o que está escrito de fato ali, certo? Um dos exemplos mais lindos que eu acho ali é tipo Mateus com autismo. Irmãos, eu particularmente achei lindo aquilo. Porque todo mundo sabe que o autista ele é fera em matemática. Ele tem um QI muito, muito mais avançado que o nosso. E eu achei muito interessante, eu particularmente, para que nós possamos compreender como é que era Mateus. Aqui, irmãos, é a mesma aplicabilidade. A Bíblia, ela não fala. Quando o Fábio Joséfos fala que Nimrod ele tinha o projeto no coração dele. Projeto. Só que o projeto tinha que ter início. Tá entendendo? Então, assim, a Bíblia não fala de fato que foi Nimrod que ele edificou a Torre de Babel. Mas, se você pegar a familiaridade para que nós possamos compreender o texto, teve um líder e teve o grupo que ajudou. E eu vou mais além ainda pelas outras cidades que ele edificou. Porque tudo, foi o que eu falei para a aula passada para os irmãos de Sodoma, lembra? É tudo cidade bacana, irmãos. Tudo cidade aí para quem quer ter liberdade, é tudo bacana, era só ir para lá. Só que assim, os assírios era meio tenebroso, mas fiquem à vontade. É tudo cidade bacana, entendeu? Então, fica a dica. Então assim, nós compreendemos que, lógico, o projeto partiu dele, isso é fato, porque a Bíblia fala que Nimrod, ele teve um reino, tá entendendo? Esse começo desse reino foi Babel, porque fala aqui que ele, como nós acabamos de ler aqui, repito, volto ao anterior, tá? Foi Mas aqui, não teve outro rei, né, Rafa? Em Babel. Não, Babel não, foi e nenhum. só Nimrod mesmo. Só. Assim, Fê, ele é que assim, vou voltar, obrigado, meu irmão. Essa ambição de reino é dele, irmãos. A Bíblia fala que ele era um valente caçador. Ele era um desbravador. Ele era aquele cara que quando todo mundo estava pensando no B, ele estava pensando no A. E ele fala, E aí a galera falou o seguinte, creio ele como líder, tá? Foi o que eu falei aqui. Ele falou o negócio seguinte, já que todo mundo está falando tudo igual, nós somos um povo, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma torre. E essa torre, ela vai chegar até os céus. É bom, irmãos, os irmãos lerem aquele texto de Ezequiel a respeito do rei Tiro que nós associamos a Satanás. Tá? Ezequiel 18, se eu não me engano. Faça um paralelo com o sentimento de Nimrod e faça um paralelo com o rei Tiro de Ezequiel. O problema é o quê? Não é o fato de estar desembravando a tecnologia, porque até o momento que eles estavam criando tijolos, betume, em nenhum momento Deus os advertiu. Pô, é isso mesmo, a tecnologia faz parte. Hoje nós tomamos banho de chuveiro elétrico por causa da tecnologia. Hoje nós mexemos em celular por causa da tecnologia. E ela não vai parar por aí. Só que a sacada é o que vem depois, irmãos, que é assim, ó. Vamos construir uma cidade e uma torre, e que essa torre chegue até os céus. Olha lá que interessante. Toque até os céus. Então aqui no versículo 4, né, que fala que eles querem construir uma torre que toque nos céus, né? Jamais Toque. Deus vai permitir uma coisa Vamos dessa. lá, vamos chegar lá, pastor. Graças a Deus. Então tá bom, tá no O caminho. problema dele, então, foi a questão da ganância. Nós vamos chegar, Fê. Porque o 8 diz que ele foi o primeiro a ser poderoso Eu na terra. eu ia chegar lá, Fê, justamente para falar sobre a construção. É que eu tô indo por partes. Tipo, o que a gente tá fazendo A gente tá atropelando tudo, então. Não, é assim, irmãos. A gente, graças a Deus, isso é implantado dentro da nossa cabeça que nem um chip. Na faculdade, o professor fala assim: todo leitor, ele tem que respeitar o texto. Principalmente um texto arcaico que nem esse. Então ele fala assim, irmãos, leiam,
pausativamente e vai destrinchando o texto. Isso é bom que o Fê fala, porque assim, nós, brasileiros, nós temos uma mania de ler muito rápido as coisas. E não fazer uma boa compreensão do texto. E não é que é ser chato, irmãos, e não é que é uma aula maçante, porque olha o tanto que nós já estamos aprendendo até o versículo 4. Porque o versículo 5 vai mudar a história. Estão entendendo? Porque vai ter uma intervenção aí. Mas, a princípio, eu estou ensinando o quê? Primeiro foi o que o Fê falou, o pastor falou, e todos já sabem, é a ganância do ser humano. Porque em nenhum momento essa galera chegou e falou, mas peraí, cara, a gente acabou de sobreviver a um dilúvio. Nós temos um Deus, vamos consultá-lo primeiro. Como nós temos que fazer isso, irmãos? Como foi ministrado aqui na quinta-feira. Irmãos, peraí, nós temos que lembrar, ele nos livrou de um dilúvio. Olha o tanto que nós estamos crescendo, olha o tanto que tem tecnologia. Mas não, vamos construir uma torre que toque aos céus. E ele não acaba por aí, irmãos. Olha depois. E ele fala o quê? Nos tornemos o quê? Cérebres, que o nosso nome seja o mais... Opa, peraí. Seria o nome do homem ou seria o nome de Deus? Tá vendo, irmã? É o seguinte, Suzana, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma casa aqui no Parque Bristol com vidro, para que todo mundo olhe e fale, nossa, essa é a casa da irmã Suzana, do Rafael, da Herdeiros do Rei. Olha, cara, esses pessoal aí, essas pessoas são os caras, velho. São as pessoas. Esse era o intuito deles. Cara, é o seguinte, primeiro tocar até o céu, grandeza, superioridade. Sabe, tocar o céu, irmãos, quer dizer que você está acima de todos. De todos. E não só isso, pegando o gancho que o Fê falou e pegando também a primeira pergunta do irmão que falou pela internet, foram todos, irmãos, porque todos estavam compactos da mesma convicção. Certo? E olha que interessante, e é tão compacto da mesma decisão, que mesmo depois Peleg, que significa divisão, Abraão vai ser chamado pelo seguinte, Deus fala, sai desse meio, sai dessa parentela. Por que sai dessa parentela? Porque era todo mundo cristão, todo mundo dando paz de Deus, todo mundo paz de Cristo? Não, era corrompido. E ele fala, para que tornemos célebre quem? O nosso nome, para que não, aí vem a pior gravidade, irmãos, já não bastasse tudo aquilo, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Opa, peraí, calma aí, como assim? Deus tinha dado uma ordem, não foi uma pergunta, foi uma ordem. Moisés, Noé, seus filhos, sem canja-fé, multipliquem, a terra é de vocês, saiam, vão construir, vão fazer o que vocês acham melhor. Eles chegaram e falaram assim, não, vai ser a nossa torre, vai ser o nosso nome, e detalhe, nós não vamos nos dividir. Está aqui o texto, irmãos, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Pode falar, minha irmã. Já chego lá, tá, Fê, no 8. É interessante aqui, porque na minha Bíblia também, Pode na falar, minha versão, irmã, pode falar. Que é a CNBB, ele também coloca em aspa, que não, como se não fosse uma fala dele, de Moisés, né? No versículo 4 ele coloca, e disseram, normal, e aí depois ele abre aspas e coloca, vamos construir para nós uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Assim nós faremos um nome, do contrário, seremos dispersados por toda a superfície da terra. Fecha aspas. Isso, minha querida, tá certo, porque não é Moisés que está falando ali, né? É um texto daquele grupo que estavam vivendo lá. Entendeu? Então ele fala assim, esse povo falou, parabéns, minha irmã, é isso mesmo. Esse povo falou o quê, venha, vamos construir. Só que aqui, irmãos, até a parte de você só construir casa, normal. O problema não era esse, o problema era a ambição, que é o que destrói, irmãos, muitos seres humanos. Se não digo quase todos. É você ser ambicioso. Por exemplo, assim, hoje eu ganho 1.000, eu posso ganhar 10.000 com paz e amor? Posso, mas não, eu vou passar por cima de todo mundo para mim ganhar. Quer ver um exemplo claro disso? Pessoas que trabalham com meta. A meta é isso, irmãos.
Ó, pastor tem tanto de meta, quem chegar em primeiro vai ganhar uma viagem para os Estados Unidos. Fia, você não está nem aí para o seu próximo. O importante é a sua meta, os Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Aí Cristo vem e fala assim, não é assim não, irmãos. Vocês estão pensando ao contrário. Vocês estão pensando ao contrário. Tem que trabalhar? Tem. Tem que ter o melhor para sua família? Lógico. Isso é um dos lemas da Reforma Protestante. Sempre estudando. Sempre trabalhando, pegando o melhor para sua família. Só que assim, passar em cima do outro para benefício próprio, não. Pode falar, pastor. Uma observação da leitura da irmã Suzana, no finalzinho da leitura, eles vão dizer assim, para que não nos saiamos. É isso mesmo. Deus já havia falado que era para sair, e eles estão querendo ficar. Desobediência, não estavam atentando para aquilo que o Senhor Deus havia falado. E aqui o domínio, como está sendo colocado, vamos voltar lá atrás, lá no princípio, o que é que o adversário fala para Eva? Eu ia chegar lá também, o pastor já deu todos os spoilers, pode chegar, pastor, Né? pode falar. Entendeu? E nós não falamos nada, para né? falar, pastor, não falamos nada, eu ia falar. Entendeu? Então, percebam só a astúcia, como que o nosso inimigo trabalha, primeiro, no sentido de que nós nos esqueçamos do que Deus havia falado. Quando nós nos esquecemos, fica fácil dele lançar as ideias dele e a gente cai fácil, porque nós nos esquecemos do que o Senhor Deus havia nos dito e nós entramos no embalo do adversário. Eu pensei, irmãos, assim, é interessante isso, porque você tem que fazer na sua cabeça assim. Lembra como foi que a serpente chegou ali para Adão? Para Eva? Tipo assim, as perguntas, né? Quem garante que você vai morrer? Quem garante que se você comer, você vai ser igual? Vamos fazer o seguinte, vamos construir uma torre para que chegue até o céu, que toque lá no céu. Olha o mesmo sentimento parando por aí. Só que assim, graças a Deus, coloquei os dois lados, tá, irmão? Não vamos só malhar os caras, vamos tentar entender também como eles pensavam, tá? Primeiro eu coloquei assim, ó. Primeiro, eles queriam um nome próprio, se discernir por eles mesmos, tornar célebre os nossos nomes. Literalmente no hebraico está, vamos fazer para nós um nome. Quando fala tornar célebre o nosso nome, em hebraico está escrito literalmente assim, ó. Vamos fazer um nome para nós. É assim, literal, tá? Ou seja, vamos nos organizar aqui e fazer a nossa própria autonomia aqui. Aqui, não espalhar, vai ser aqui. Certo? Segundo, vamos lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Segundo está assim, ó. Para que não sejamos espalhados por toda a terra, assim contrariando uma ordem direta dada por Deus. Vamos construir um império humano, um domínio único com as nossas próprias tecnologias que obtivemos. O intuito deste exemplo de poder, vamos fazer uma torre que toque aos céus para que todos possam nos ver. Irmãos, esse sentimento de governo único vai existir também num camarada que está para surgir aí. Certo? Todo mundo conhece ele, eu creio, que é o anticristo. Esse mesmo sentimento que houve lá em Nimrod, vamos dizer Nimrod, tá, irmãos? Aspas, de um governo único, nós aqui, nós reinamos, nós somos isso, nosso nome é isso, é o mesmo sentimento que vai parar sobre o anticristo. É fazer um governo único, é todos se renderem a ele, é todos dar graça a ele. Certo? É sempre isso, irmãos. Sempre está permeando no coração do homem esse sentimento. Esse sentimento. De contrapartida, irmãos, para a gente não ficar só malhando os coitados, vamos se dizer, né? Existe a outra parte da moeda que fala assim, cara, nós já estamos acostumados em falar uma língua só. Aliás, nós já temos laços matrimoniais. Então a gente está tudo junto. Pode ser um uso político de falar assim, gente, o negócio é o seguinte, todos nós somos únicos, porque quem fala diferente aqui é o pessoal, o Mateus, eu não falo. Aí a Marília, eu também não. A gente não se entende? Entendemos. Então para que se dividir? Vamos ficar juntos. Eita, mas vou pegar um pano aqui. Vamos ficar juntos, porque só assim a gente consegue construir um império entre nós. Só que, irmãos, não era essa a ideia.
Deus não queria as pessoas juntas. Juntas que eu digo, irmãos, não em amor, entendam, tá? Em território. Deus abençoe, pastor, só fala um pouquinho. Deus queria o povo espalhado pela terra. Essa foi a ordem dele, ó, se espalhem, vão, sejam fecundos, multipliquem a terra. Então, o intuito, às vezes, pode ser bom, mas o final é mau. Não é isso que falam, né? O meu avô sempre falava isso, Rafa, de boa ação, o inferno está cheio. Obrigado, pastor. O começo poderia ser bom. Gente, vamos construir todo mundo junto, ficar todo mundo junto. A intuição, maravilha. Mas não era esse o sistema. Aí, irmãos, no 5 já muda a chave. Rafa, mas você acha que se Pode isso tivesse escrito, por exemplo, no Novo Testamento? O quê? Por exemplo, imagina se fosse Paulo escrevendo Fala aí, isso. meu irmão. Talvez Paulo colocaria, então Satanás entrou no coração de Nimrod e fez com que ele fosse contra a vontade de Deus. É, mano, é assim. Porque não tinha essa questão, né, no Antigo Testamento de trazer a ação satânica Boa, em cima não, do eles intento, nem, né? eles não sabia, tinham essa né? ideia. Quem apresentou isso foi Jesus, Foi. né? Então eu entendo que isso aqui poderia ser, né? Cultural, Satanás, né? assim, tem duas coisas, Fê. Primeiro, graças a Deus, você tirou uma coisa... Eu não estou preocupado assim com o horário, irmãos. Vamos entrelaçando. O Fê trouxe uma coisa interessante. Nós temos que ter uma percepção, irmãos, de duas coisas. O que era Satanás no Antigo Testamento e o que Jesus apresentou Satanás para nós. Lógico que isso não é tema da aula aqui, a gente pode falar para depois. Tá entendendo? Porque assim, o judeu, ele tem uma visão de Satanás um pouco diferente da nossa. Estão entendendo? Mas isso a gente, lógico, irmãos, no decorrer nós vamos trabalhando com isso, tá? E excelente a pergunta do Fê, porque assim, tipo, da onde surge isso? Da onde? Por isso que eu falei para os irmãos, faça um paralelo em Ezequiel. Aí o pastor, o Fê já ajudou, o pastor Graça ajudou, falando também a respeito de Adão e Eva. Irmãos, Satanás, deixa eu perguntar para os irmãos, Satanás conhece ou não conhece a palavra de Deus? Eu vou falar para os irmãos, se juntar todos nós aqui, não dá o conhecimento dele. Não dá. Não dá. Boa, irmã Suzana. Ele fez parte. Não dá. Então assim, irmãos, o plano de Satanás, como eu posso dizer aqui para os irmãos, para não soar uma controvérsia. O plano de Satanás é sempre ser igual ou superior. Igual ou superior. Porque ele usou essas duas maneiras de trabalhar com o povo. E usa até hoje. É ser igual ou superior. Pode falar, Teuzinho. Ô, Rafa, o interessante é que você fala que a chavinha vira no 5. Só que eu não vejo assim. Pode falar, meu irmão. Ela Boa. virando no 6 na parte B. Porque no 5 Eita até glória. então, o Senhor só desce e olha o que eles estão fazendo ali. Boa. Mas é no versículo 6, no B ele fala assim: isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua deles, para que eles venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Olha lá. Vamos chegando lá, hein? Matheus, mas Deus é onisciente, ele não é pego de surpresa. Não, Ele já sabia, já. Nós vamos chegar lá. Boa, lá na boa. frente, Nós vamos né? chegar ali, irmãos. Nós continuamos antecipando as coisas. Vamos lá, né? vamos lá, tá certo. Os irmãos tá dando spoiler, vamos lá. É isso mesmo, irmão. Vamos lá, tá certo. Obrigado, Neguinho. Matheus, perdão, mano. Nós temos familiaridade. Vamos lá. Então fala assim, já viram o intuito, certo? Qual era o intuito da galera ali? Ô, irmãos, acabei de explicar, hein? São 3 coisas. Primeiro era o quê? Construir uma torre que toque ao... Primeiro. Segundo. Não, boa, mas o segundo era o quê? Que o nosso nome se torne célebres. E terceiro... Não, vamos ficar todo mundo junto. Beleza, né? Tá naquela, vamos dizer, tá naquela bagunça ali. E ó, obra. Todo mundo, beleza, ó. Nós somos as pessoas. Tá bom, vamos lá. 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Opa, peraí. Pergunta aos irmãos. Lembra? Eu já expliquei isso para os irmãos. O Senhor desceu? O que é isso, irmãos? O que é isso? Não lembra? Eu não me lembro de na Bíblia, daqui do
desde o começo de Gênesis que a gente usou, que fala essa frase exatamente assim: o Senhor desceu. Vamos lá. Porque antes. Não, calma, Gênesis. Mas antes ele falava diretamente com Adão. Depois ele veio falar diretamente com Noé. Aqui no caso fala: o Senhor desceu. Para mim é novo. Vamos lá. Existe uma coisa chamada, acho que é antropomorfismo, uma coisa assim. Eu vou pegar o nome técnico para os irmãos. Para que nós possamos entender a linguagem que Deus se aproxime ao homem. Tá entendendo? Assim, vamos lá, vou voltar. A Bíblia fala que Deus é espírito, não é? E ninguém nunca viu a Deus. Concorda comigo? Então vamos lá. Se Deus é espírito e ninguém nunca viu Deus, como é que nós vamos trazer esse Criador perfeito para perto de nós? Porque se você só falar isso, parece que ele é um ser isolado que ninguém pode tocar nele. Porque sim, Deus é espírito, ninguém viu, então como é que é? O que acontece, irmãos? Deus dá essa técnica para os narradores, que é o quê? Me apresente de um jeito a qual eles possam ver como que é a compreensão entre eu e eles. Vou falar mais claro. A Bíblia fala que no final da tarde Deus conversava com Adão, não é isso? Aí nós estamos estudando um pouquinho mais. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todas as partes. Certo? Deixa eu perguntar, Deus tem 1 zilhão de olhos? Ou isso é só para a gente compreender que Ele está em todos os lugares? Quando fala que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa perdoar, abraçar, Deus tem um braço gigante que abraça a terra inteira? Ou é um modo para que nós possamos compreender que a misericórdia dele dura para sempre? Isso é o quê? O narrador está usando uma linguagem humana para aproximar Deus da concepção humana. Estão entendendo? Ainda não. Quando fala assim, que Deus desceu para olhar, primeiro, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Só um Ele exemplo. já sabia. Outra coisa que ele fala, o descer é o quê? Apresentar algo que está distanciando o homem de Deus. Moisés está tentando apresentar o quê? Deus desceu para falar assim, cara, tem coisa errada. Tem coisa errada. Então, peraí, deixa eu ver o que essa galera está construindo. Aí entra o que o Fê falou. Pegou Deus de surpresa? Opa, peraí. Tem uma torre que já tem 20 metros. Tá cutucando o meu pé aqui, ó. O que é que tá cutucando o meu pé? Deixa eu olhar. Ixi, estão construindo uma torre, eu vou descer lá. É isso ou é uma figura para que nós possamos compreender que logo, logo vai dar zebra? Só para vocês terem uma ideia, quando às vezes nós estamos reunidos, e é aquela reunião onde a graça de Deus se manifesta, que nós nos alegramos. Aí nós usamos dizer assim, eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Não é? Então a gente entende que é o quê? Naquele momento, a alegria, a manifestação, o agir de Deus foi tão maravilhosamente conosco, que aí nós usamos dizer, eu não sei se o céu desceu, se a glória desceu ou se nós subimos, mas que foi maravilhoso, foi. Então é como essa expressão que nós entendemos aqui na palavra. Tá entendendo? Assim, irmãos, o leitor está nos aproximando desse Criador perfeito. Tá entendendo? Para que Deus está deixando umas concepções que nós somos a imagem e semelhança dele. Então o narrador torna ele como se fosse um humano, que são sensibilidades humanas, que nem visão, andar, caminhar, para que ele possa ver que existe um Deus que pode todas as coisas. Estão conseguindo compreender? É isso, é só uma Isso, vamos que é legal. Eu ia chegar lá. Os irmãos estão. Não, vamos chegar lá. Eu parei no 5. Vambora. Vamos. Isso, mas nós vamos com partes. Vamos lá, nós vamos por partes. Vamos chegar lá, senão, uma coisa atrela a outra. Vamos lá, vamos. Já pior que já acabou até a aula, irmãos. Mas vamos lá, vai. Ó. Aí, ele falou que, vamos ver o que então o Senhor desceu para ver a cidade. Detalhe, hein? Já tinha a cidade e a torre, tá? E a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Aqui, irmãos, nós podemos já tirar aquela ideia de filhos de Deus e filhos dos homens, tá? Aqui já está o contexto diferente. Filho dos homens por já ser pessoas naturais já não tem aquela, lembra, filho de Deus de uma linhagem e filho dos homens outra, que nós vemos lá em Gênesis, da divisão só, porque depois de Noé, um pouco antes de Noé, lembra, eles se juntaram, lembra?
Ambos se tornaram um povo só, pecaram todo mundo, aí Deus falou, chega, vou matar todo mundo. Lembra? Então misturou, certo? Quando já está falando filho dos homens aqui, já é uma linguagem natural, de pai para filho e por aí vai. Tá bom? Certo? Aí continua, né? Aí ele fala assim, ó. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas igual o Mateus falou. Irmãos, é muito interessante isso. Isso é apenas o que se é o começo, vai ter meio e vai ter fim. Ou não? Certo? Concordam comigo? Então vamos lá. Se é só o começo, a inteligência do ser humano daqui pra frente acabou, velho. O céu, como a gente brinca, né? O céu é o limite. O céu é o limite, mas percebam, irmãos, como que Deus ele é justo, como que Deus ele é fiel, como que Deus não nega a si mesmo, como que Deus é soberano, como que Deus é lindo, irmãos. E foi o que a gente estava falando, é uma coisa que me encafufa todo santo dia, este amor, velho, não dá para entender, é incompreensível nós sempre maltratarmos ele, nós pecarmos contra ele e ele continuar nos amando. É irracional, vamos assim dizer. Mas vamos lá. E aí ele fala o quê? Isso é apenas o começo, igual o Mateus falou. Agora não haverá restrição. Opa! Irmãos, o que... já acabou a aula, né, mano? Vamos lá. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Ponto. O que os irmãos compreendem disso? Que literalmente o céu é o limite ou que o homem vai ter barreiras? Pergunto eu para os irmãos agora, hein? O que os irmãos entendem desse versículo? Porque é o próprio Deus falando, hein? Eu tô empurrando, irmãos. Eu tô. E aí, Ju? Ju tá... Mas, o que vocês compreendem assim, ó? Eu vou falar de novo devagar, ó. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Eu acredito que Deus ali se preocupou e falou assim, eu vou ter que me manifestar na terra porque eles não têm limites. Eles vão cada vez mais ser esse ser humano novamente igual antes de Noé. Quando eu vi que eles não dava mais nada. Porque os frutos de Noé, Deus já estava ali querendo que fosse novamente puros, novamente seguindo o caminho. E aqui eu entendo que ele falou assim, eles vão se perder ainda mais. Porque eles estão sem limite. Alguém mais quer opinar? Ó, nada melhor que o texto, certo? O que estava acontecendo ali? A torre que chegaria até onde? Então Deus está se referindo àquela construção ou ao ser humano? Tudo leva a crer, irmãos, quando Deus fala isso, é sobre o que eles estavam intentando naquele momento. Tá entendendo? Ó, vamos lá. Lembra do contexto, está erguendo a torre. Isto é apenas o começo do quê? Lógico que a gente pode entender em ambos os aspectos. Isso é apenas o começo do que? Eles estavam construindo a torre ainda. Estavam construindo a torre ainda. Segundo, agora não haverá restrição para tudo que eles planejam. Quer dizer, até o topo. O homem, irmãos, desculpa a sinceridade, sim. O homem, sim, ele é limitado. Ele é limitado. Então, sim, existem restrições para ele. Estão conseguindo compreender? O homem não é o liberou geral. O nosso comandante, criador de todas as coisas, de Deus Todo-Poderoso, ele criou homens com limitações. Posso dar um exemplo? Se o homem pode tudo, então por que o homem não explica a eternidade? Pergunto para os irmãos. Então ele é um ser limitado ou não é? Se o homem ele é ilimitado, por que ele não explica aqui, todos os adultos, deixa só o Nicolas aí, que um líquido consegue fecundar uma mulher e criar uma coisa sólida dentro do ventre da mulher? Então assim, irmãos, tudo indica que Deus está se referindo aqui àquele momento. Porque logo em seguida vai haver uma grande confusão. Estão conseguindo compreender, irmãos? Sem brincadeira, assim, ó. Se você alega que não haverá restrição para o homem, eu, como um ateu, poderia perguntar para você, então, nossa irmã Ivete,
Me explica então o que é a eternidade, já que você não tem limite. Então me explica por que você não é eterna. Você morre aos 80, 90 anos. Estão conseguindo compreender? Não. Ô, irmão, eu sou um ateu, irmão. Eu não acredito em... Você está entendendo? Por isso que eu falo, professor, Lembre, irmãos. não é que ele está falando que o homem que ele vai poder fazer 1000 coisas. Ele está falando que, preciso intervir aqui. Boa. Irmãos, o texto. Lembrem, não é querendo ser crica, não. O texto revela o texto, irmãos. É só a gente ver o que está acontecendo. Porque assim, ele fala o quê? Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é apenas o começo. Certo? Do quê? Construindo. Olha lá, agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. O planejamento era o quê? Cara, vai até o topo. Vai até o topo. Então, peraí. Aí entra, eu vou terminar rapidinho, tá, Gil? Aí fala assim, venham, vamos descer. Isso, acho que os irmãos já estão calejados de saber, né? Deus. Eu mandei uma frase pro Fê, depois eu falo para a igreja a respeito da Trindade. A Trindade, irmã, é uma coisa que não se explica, mas se vive, se crê. Tá entendendo? Muitas coisas que nós acreditamos, nós não conseguimos explicar. Um dos exemplos mais claros é uma pessoa que está com tumor e é curada na hora. Eu vou dar um exemplo que aconteceu nessa igreja aqui. Rapidamente, que aí eu acabo a escola dominical, a gente dá continuação na próxima aula, tá? O nosso irmão Jonatas, o pastor falou que ele engoliu um prego. Foi isso, né, pastor? Um prego, né? Foi o prego, né? O prego, irmãos, todo mundo sabe que ele enferruja, né? Graças a Deus que aquele prego não saiu por onde eu imaginei. Mas vamos ao testemunho, certo? Ele engoliu o prego fez o raio-x, constava o prego na barriguinha dele. Beleza? Eu tenho as chapas lá. Aí, o pastor ainda tem, para comprovar, né? Porque hoje é assim, tipo Tomezão, né? Tem que ver para crer. Vamos lá. O que acontece? O pastor me corrige no testemunho, tá, pastor? Só por causa do horário. Eles oraram. De repente, o prego sumiu. Na ótica medicinal, cara, impossível. Tudo que entra, sai. Deve ter saído por algum lugar, só que sumiu. Pegando esse exemplo, pastor, só para explicar, quando a Bíblia se diz desde Gênesis lá, façamos, desçamos, tudo no plural. Por quê, irmã? Nós que somos da linha trinitarista, o que é trinitarista? Acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eu vou falar para a irmã que a Igreja Católica Romana acredita no mesmo direito, igual. Não existe divergência nas nossas concepções. Graças a Deus, uma coisa que nos traz briga, pelo menos. Está entendendo? Então, assim, nós acreditamos num Deus uno, num Filho uno, no Espírito uno, mas que os três são um. Você fala, mas como explicar? Minha irmã, sendo bem sincero com você, tá? Não pelos meus estudos, mas impossível. Não tem como, porque assim, você pode falar, se os três são um, aí começa uma série de perguntas. Aí a gente já dá outra aula. Mas assim, a Trindade, ela se vive. Nós acreditamos assim, que Jesus Cristo é Deus. Por isso nós fazemos parte da Trindade. Mas como Deus? É outra aula. Mas nós acreditamos fielmente. Tá entendendo? Porque ele é Deus. E não adianta falar o contrário. Ele é Deus. Mas ele era homem, quem cuidou do céu? Ele é Deus. Simples assim. É um exemplo muito claro, irmã, da Trindade. É o seguinte. No ovo, ele tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema, não é? Mas ele não é um ovo. Ele é composto por um ovo. Boa, tia. Pode falar, tia. Para conseguir compreender. Eu sempre uso, até para os marmanjos também eu uso. Para mim, me ajudou. Eu falo isso mesmo, porque me ajudou, entendeu? Então, assim, a melhor concepção para mim de compreender a Trindade é o ovo. É casca, é clara, é gema, mas ambos são o ovo. Ambos fazem parte do ovo. Mas, se você for conversar com pessoas aí fora, vai vir um monte de pergunta. Porque existem grupos também que a gente canta aqui,
que são unicistas. E o que é unicistas? Eles não acreditam na Trindade. Eles falam que Jesus é um ser criado. Tá entendendo? E ele não é. Irmãos, em nenhum momento da Bíblia fala isso. Não fala. Porque é entre o que eu e o Fê sempre brinca. Se vou falar que Jesus é um ser criado, irmãos, aí, boa tia, existe uma diferença entre gerado e criado. Tá? É isso, irmãos, é um S que muda de uma palavra em grego, que fala homoousios e homoousios. É por causa desse ozinho que deu toda essa diferença entre semelhança e parecido. É isso. Tá entendendo? Quando fala com dois O, fala que ele é parecido. Com um O, que é o que o nosso original, ele é semelhança. Ele é igual a Deus. Estão entendendo? Então, assim, a discussão é muito mais profunda, né? Mas, assim, irmã, o jeito mais simples de... Como um aluno normal, de irmão para irmão, se você for imaginar a explicação, você vai ficar louca. Não tem. É mais fácil você crer do que você tentar entender. Porque existe diferença entre... Diferença não, para mim anda junto. Mas entre fé e razão, né? Ou eu compreendo para crer, ou eu creio para compreender. Aí também é outra aula. Certo? Então, irmãos, os batutinhas não chegou ainda, né? Mas assim, eu vou só terminar o 8, 9, irmãos, tá? Que a gente começa a próxima aula falando disso, tá? Então vamos lá. Mateuzinho, Deus abençoe, porque entrou nessa hora. Diz assim, ó. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. Opa, então peraí. Aquele intuito de eles viverem sempre juntos, já era. Porque quem manda é Deus. Pô, vamos parar com essa papagaiada aí, meu. Chega. Eu quero é que vocês... A terra é tudo de vocês. Aí fala, ó, vamos parar com isso. Para edificar... Ó, vamos lá, vou voltar. Assim o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra. E pararam de edificar a cidade, junto com a torre, tá? Porque isso, a cidade foi chamada Babel. Porque ali se confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. É outro exemplo que eu gosto do pastor Ronaldo, quando ele prega sobre a Torre de Babel. Tava todo mundo, joga tijolo, jogou tijolo. Joga cimento, joga... De repente, joga tijolo. Puf, dá logo uma cimentada na cabeça dele. Oxe, vou pedir tijolo, o que você está falando? Não estou entendendo. Confundiu tudo, irmãos. Por que confundiu tudo? Porque Deus é poderoso. Deus, ele é poderoso. E essa divisão de línguas, lembra que eu comecei a aula falando um resumo? Não significa divisão das pessoas. Porque Cristo unifica essas pessoas de novo. Ali era o intuito que de, cada um agora, vamos fazer o seguinte, já que vocês não querem se espalhar porque falam a mesma língua, chega. Agora eu vou complicar mais ainda. Cada um vai falar o seu dialeto, a sua língua, e aí vocês vão ser obrigados a procurar outro canto. Por quê? O pastor sempre fala isso lá na ministração. Cara, se eu não estou entendendo o que o pastor está me falando, vai me trazer raiva. O que você está falando, alemão? Não estou entendendo o que você está falando. Cara, não estou entendendo. Aí eu chego para mim com o pastor e falo, vamos fazer o seguinte, vamos se separar. Pronto. Eu converso com a Camila, estou conseguindo compreender a Camila. Camila, vem cá, vamos viajar. A Marília fala a mesma coisa. A Ju, por fazer a primeira vez a escola dominical, fala outra língua. Aí ela vai construir outro lugar. E daí, irmãos, começa a surgir o que a gente entende hoje de cidades, de lugares. Estão entendendo como é que é poderoso o plano de Deus? Porque se Deus não intervisse ali, sem zoeira, irmãos, era capaz de nós estarmos juntos até hoje. Só que Deus falou assim, não é isso que eu quero. E o meu plano é eterno, e o que eu falo eu cumpro, vocês vão se separar. E aí cada um conseguiu o seu clã. Por exemplo, a Ju se entendia com a tia Janja, que entendia com a Aline, com a Marineuza, vou para um canto. Eu, a Marília, a Camila e tal pessoa, outro canto. Pastor, outro canto. E cada um começou a criar os seus lugares. Tanto que nós falamos de Jafé, que ele foi o mais esperto. Pegou o barquinho, que fala que é sobre as ilhas. Lá em hebraico fala isso, irmãos. Porque para o hebreu, o judeu, tudo que sai da parte do mar ali, por exemplo, eu estou avistando uma ilha, já é mar, não é? Eles não têm noção de lago, essas coisas, hoje tem, mas naquela época era tudo mar. Por isso que lá na divisão de Jafé, fala que eles eram os que habitavam nas ilhas, foram aqueles que criaram os barcos e falaram, vamos se mandar, cada um para o seu canto, entenderam, irmãos? Então, resumindo tudo isso, é o quê? Primeiro teve que ocorrer tudo isso, para que nós possamos entender o capítulo 10, que cada um foi para o seu canto, estão entendendo? A escola dominical,
Em tese, era para acabar aqui. Mas aí nós vamos dar procedimento. Porque agora já muda o cenário. Agora vai entrar um ser que vai mudar o contexto. Que é quem? Quem? O velho, Abraão. Isso, Abraão. Porque, irmãos, na parte de Abraão, a terra... Eu vou acabar já, né, pastor? A terra, ela estava igualzinho Noé. Já estava uma bagunça. Só que vocês lembram que Deus prometeu que não ia mais destruir a terra? Aí tem um que achou graça, Deus achou graça, né? Foi Noé. Abrão, na ilha Abrão. Mas aí o que acontece, irmãos? Nós vamos só falar um pouquinho sobre os descendentes de Sem, proposital por Moisés, porque agora vai entrar Abraão aqui, vocês vão ver. Vai ver Terá, de Terá vai ver Abrão, e aí vai vindo, tá vendo? Ó, lá no 27, lá você já vai ver, ó. São essas gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Neor e Arã. E Arã gerou Ló, e por aí vai. Certo? Porque aí Deus vai fazer o que agora? Ele vai começar de novo. Não de novo, né, irmão? Só pra gente conseguir entender o plano dele. Porque através de Abraão, gravem bem isso, irmãos, já que vocês vão estudar. Vai quebrar esse exclusivismo de Israel, que vive hoje. Porque vocês vão ver que Deus fez uma promessa para Abraão, não para o povo hebreu, mas para nações. E aí nós vamos estudar isso mais para frente. Tá bom? Irmãos, eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.